Bem-vindos a mais uma Hora da Matemática. A aula de hoje será sobre o assunto porcentagem. Esse assunto nós sabemos que os alunos normalmente reclamam, sentem muita dificuldade, mas vamos tentar hoje esclarecer um pouquinho. Começando, nós temos que falar sobre o símbolo que representa a porcentagem, que é este daqui. E nós lemos este símbolo quando vemos por cento. E para começarmos, temos uma perguntinha. Se você fosse receber um aumento de salário, qual dessas opções você escolheria? 20% a mais, 80% a mais, 50% a mais ou 100% a mais do seu salário? Eu certamente escolheria a opção D, 100% a mais do meu salário. Vamos entender por quê? Se meu salário fosse R$1.000, 20% representaria R$200. Portanto, 1.000 mais 200, eu teria 1.200. Para 80%, eu iria ter R$800, portanto, meu salário passaria a ser 1.800. Se fosse 50% a mais, seriam R$500 e meu salário passaria a 1.500. Sendo 100% a mais, serão R$1.000 a mais e, portanto, meu salário passará a R$2.000. Por isso, eu escolheria esta opção, a opção D, 100% a mais. Mas, o que significa isso exatamente? Vamos dar uma olhadinha para tentar entender melhor? Porcentagem é uma fração, onde o denominador é sempre 100. Então, se eu tenho 20%, eu vou ter 20 sobre 100. Se eu tenho 80%, eu vou ter 80 sobre 100. 50%, 50 sobre 100, 100%, 100 sobre 100. Quando eu faço essa divisão, lá no final nós vamos ver, eu vou obter um número que é chamado número decimal e que facilita muito nós resolvermos as porcentagens. Mas vamos antes visualizar como isso fica. Nós já falamos que nas frações o denominador representa sempre um total e o numerador uma parte deste total. Visualizando então, nós vamos ter que fazer o seguinte: a primeira coisa, os R$1.000 eu vou ter que dividir por 100 para saber quantas vezes eu vou ter que considerar o 100. Já que eu vou ter 20%, né? Eu tenho aqui cada quadradinho representando R$100, tenho 10 quadradinhos. Vamos contar, olha, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Agora vamos visualizar a questão dos 20%. Então, eu vou ter que considerar também o 20 10 vezes. 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200. Para nós conseguirmos entender de onde estão vindo essas coisas. Aqui o 80, a mesma coisa, 10 vezes o 80 que vai dar 800. 10 vezes o 50 que vai dar 500. E 10 vezes o 100 que vai dar 1.000 de novo. Aqui, inclusive, vejam, o quadradinho, ele tá roxo. Por quê? Porque eu tenho um quadradinho azul e um rosa. Um na frente do outro, representando os R$1.000 que já existiam, mais os R$1.000 que vão ser os novos, que se representam os 100% dos R$1.000 que já existiam. E agora, nós vamos ver como realmente nós precisamos fazer as contas. Então, nós temos que entender que porcentagem significa dividir por 100. Então, quando eu tenho aqui 20%,
a gente já viu, 20 dividido por 100. Mas a melhor forma que existe é eu fazer essa divisão se transformar em número decimal. Lembrem-se, nós já estudamos sobre o número decimal, é aquele que tem a vírgulazinha, tá certo? Então, quando eu divido 20 sobre 100, significa que eu vou ter um número menor do que 1. Neste caso aqui, vai ser 0,2. Quando eu multiplico os R$1.000 por 0,2, eu vou obter 200. A mesma coisa aqui, eu vou ter com 80%, eu vou obter o 0,8, que vai me dar 800. O 50, que vai me dar 0,5, que vai me dar 500. E o 100%, que vai me dar 1. 100 dividido por 100 dá 1. Portanto, 1.000 vezes 1 vai dar 1.000 mesmo. Dessa maneira que nós achamos aqueles valores, para poder somar e saber qual seria o salário final depois de todos os aumentos, para escolher aquela opção D. Nós temos que ter como base que, quando falamos porcentagem, esta daqui é a melhor base que nós temos. 1% significa dividir 1 por 100. Então, por cento, nós temos que entender dividir por 100. Nós sempre vamos pegar o número e dividir por 100, e a melhor forma de fazer a porcentagem é obtendo o número decimal, que neste caso aqui da base, que é o 1%, vai ser o 0,01. Vamos ver como fica para os outros casos aqui, olha. 0,2, 0,8, 0,5 e 1, como nós já vimos. Mas a melhor maneira de trabalharmos com porcentagem é compreender este símbolo como significado de dividir por 100. Partimos da base que é 1% e 1 dividido por 100 vai resultar no 0,01. Como exemplo, porque nem todos os cálculos são simples, com números fáceis que encaixam, isso a gente já falou. Então, aqui, se eu tivesse que calcular 25% de 200, então temos que entender como. 25% significa 25 dividido por 100, que vai resultar no número decimal 0,25. Aí nós vamos utilizar o número de referência, que era 200, e multiplicar por esse fator de decimal que nós obtivemos, chegando ao resultado, neste caso, então, 50. Se a gente puder estender um pouquinho mais, 25% significa dividir o 100 em 4 partes, tá certo? Se eu tenho 4 partes, se eu dividir 200 em 4 partes, eu vou ter 50 para cada parte. Vejam como encaixa certinho, né? Então, 25% de 200 é 50. Por hoje é só. Até a próxima aula.